Boa tarde a todos. Uma tarde de sábado, passo um pouquinho das 16 horas. Estamos nós mais uma vez na nossa casa espírita. Quando nós aqui comparecemos, certamente viemos com muita alegria, muito carinho, muito amor, porque temos consciência da importância dessas orientações às nossas vidas. Nós sabemos que a doutrina espírita nos diz que os espíritos estão por toda parte tem espírito. Aliás, vamos falar nisso na tarde de hoje. Mas vejam bem, quando você vai num ambiente como este, nossa casa espírita, vamos ao encontro, gente, de que tipo de espíritos? São os nossos mentores, orientadores, espíritos acima de nós, que certamente nos conhecem, nos amam, e são capazes de nos ajudar. Na verdade, quando nós viemos à nossa reunião, funciona para nós como um reabastecimento. Eu falo sempre isso, porque eu vou repetir. Como assim? Reabastecimento como? É quando, por exemplo, o nosso carro esgota o combustível, você vai no posto e o companheiro, o frentista, como se chama, ele enche o tanque. E com o tanque cheio, a máquina roda mais 800, 900 quilômetros, em função do volume do tanque do carro. Eu diria aos companheiros que todos nós temos o nosso tanque. Sabia? Temos o nosso tanque, que está sendo reabastecido. Em que, afinal de contas? No nosso ânimo, nossa coragem, a nossa fé. Implica dizer que sairemos daqui melhores do que chegamos, gente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, o simples fato de você estar aqui com os companheiros sentadinhos, ouvindo, aprendendo, esse ambiente está nos ajudando, nos beneficiando. E ainda mais, esses fluidos espirituais que envolvem todo o nosso ambiente, dissemos nós, são fluidos quintessenciados, fluidos sutis, que eles aderem ao nosso perispírito, e ao final de nossa reunião, quando nos retornarmos ao nosso lar, nossa retaguarda, eles irão também conosco. É como um perfume que fica na roupa, onde você vai, o perfume evola e perfuma o ambiente. Esses fluidos são assim também. Então, na verdade, quando nós comparecemos à nossa casa espírita, não apenas nós nos beneficiamos, mas o nosso lar se beneficia também com a nossa presença aqui. Então, essa pequena introdução é para dizer que valeu a pena, gente. Vale sempre a pena nós vermos a nossa reunião espírita. Muito bem. Nossa conversa de hoje está no Livro dos Espíritos, obra base da nossa doutrina. O Livro dos Espíritos foi publicado em Paris no dia 18 de abril de 1857, meados do século XIX. Isso quer dizer que o Espiritismo tem data de aniversário, 18 de abril. Esse 18 de abril que vem agora e adiante, 2013, ele fará 156 anos. 156 anos. Então a gente escuta assim, puxa, Espiritismo, 156 anos, já tem. Olha, gente, eu não usaria o já, eu usaria um outro advérbio. Só tem. Só tem. Porque em termos de mensagem religiosa, a doutrina espírita acabou de chegar. Acabou de chegar. Ele chegou na França, como vamos ainda retomar na tarde de hoje, veio ao Brasil, aqui ele se consolidou. O Brasil é o maior país espírita do mundo. E daqui ele vai se espalhar para o mundo inteiro. É uma nova verdade que está chegando, uma nova realidade. Então vejam bem, o Brasil tem uma tarefa nessa altura no Concerto das Nações. É daqui que essa mensagem vai se espalhar
dos outros países, como já está acontecendo, Mas, naquela ocasião, vou retornar ao século XIX, a França era o cérebro do mundo. A doutrina espírita tinha que vir pela França, porque ali, de meio cultural, os recursos, enfim, disponíveis, permitiam que uma nova mensagem chegasse à nossa humanidade. E quando nós falamos Allan Kardec, o nosso codificador, é outra pessoa, espírito maravilhoso, né? Kardec, gente, era um professor, um ilustre professor francês, né? O nome dele, na verdade, não era São Pseudônimo, Hippolyte Léon Denis Rivaio. Ele lecionava física, química, matemática, astronomia. Então vejam, um homem que conhece a ponto de lecionar essas cadeiras, chamam-se ciências exatas. Não vou dizer que é o cientista é o que pesquisa, mas é uma pessoa de formação científica, habituada a raciocinar com causa e efeito. Então foi com essa pessoa, com essa formação de ciência, que se aproximou dos fenômenos paranormais, das mesas girantes, e recebeu a tarefa de nos trazer o Consolador prometido. Então, é esse Consolador que vem abrir para a nossa humanidade uma nova realidade. Sabemos que está aí o livro de Wallace, Transição Planetária, né? O mundo está mudando, está assim, e nesse bojo da mudança estamos nós inseridos, né? Quer dizer, nesse processo, cada um de nós faz parte, né? Somos assim, testemunha de quanto a doutrina espírita é importante nas nossas vidas, e nós, pela nossa vivência, vamos permitir que outros, à nossa volta, conheçam o Espiritismo, se possível, tornem-se espíritas também. Muito bem. Então, vamos ao nosso estudo da tarde de hoje. Do Livro dos Espíritos, nós estamos começando a segunda parte do livro, que o codificador chamou do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Hoje nós damos outro nome, mundo espiritual. É a mesma coisa. Para vocês terem ideia, a segunda parte são 4, né? Só a segunda parte são 538 perguntas. 538 perguntas. Se o livro tem 1019, vamos botar 1020 para facilitar uma conta. Metade de 1020, 510. Então veja, metade de 510. Nessa altura, a segunda parte, com 538, é mais da metade do livro. Entendem? Mais da metade. E por que isto? Foi a segunda parte do Livro dos Espíritos que abriu para nós, no mundo ocidental, a nossa realidade de espíritos imortais que somos, mostrando a nossa essência, nos falando do mundo espiritual, né? Então, antes do advento do Espiritismo, tudo que se falava de morte vinha com aquele véu do misterioso, do sobrenatural, né? Tem pessoas que têm pavor da morte. É isso mesmo, não simplesmente pavor, porque a pessoa tem medo do que não conhece. O Espiritismo rompeu essa barreira entre os mortos e os encarnados que somos nós. Então, digamos assim, nos traz uma nova realidade da vida. Antes da doutrina espírita, a ideia que se tinha, esteve conosco durante muitos séculos, é que quando as pessoas morriam, desapareciam da nossa vida, né? Os bons iam lá para cima. Se os bons vão para cima, onde vão os maus? Para baixo. Tem a doutrina espírita? Não é nada disso. Nada disso. Os espíritos não estão distantes de nós. Estão aonde, gente? Juntos de nós. Sempre ao nosso lado, né? Então, por exemplo, eu falo assim, nossos entes amados,
Todos nós temos um ente querido, né? Mamãe, um pai, um parente amado, retornou ao mundo espiritual. Morreu, esqueceu. Negativo. Esqueceu não, né? Porque eu, quando amo minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho, gente, eu não amo o corpo deles. Quem ama é o espírito. O amor, um sentimento de espírito para espírito. Nessa altura, quando o espírito morre, ele só se desfez do corpo, mas o espírito continua. Então, continua havendo amor? Sim ou não? Com certeza, com certeza. Então, eles não nos esqueceram, não. Estão bem distantes, torcendo por nós, continuando vibrando por nós. São amigos, certamente, que contamos no mundo maior. Então, só é verdade que essa segunda parte veio abrir o nosso entendimento. Muito bem. Então, hoje, o primeiro tópico do estudo, capítulo 1, exatamente Kardec intitulou assim, dos espíritos. Então, vamos falar dos espíritos. Veja que coisa curiosa, né? Nunca ninguém houvera falado disso. Nunca, depois da morte era um mistério. Só havia aquelas especulações, fantasias. Nessa altura, são os próprios espíritos, eles do outro lado, vêm nos falar como é a vida do outro lado, uma vida espiritual, né? Então, é uma oportunidade de mundo que a humanidade estava desfrutando. Por quê? Eram os tempos. A humanidade estava perfeitamente amadurecida para receber essas informações. E nós imaginamos, quando aí era o papel de Kardec, era um professor. Foi um professor que recebeu essa tarefa. Porque um professor é uma pessoa habituada a passar conhecimentos. Então, nós imaginamos que Kardec fazia perguntas, o livro espírita então temos de perguntas e respostas. Muitas vezes, nós vamos até sentir isso numa pergunta ou duas que vamos ler. A dificuldade dos espíritos, gente, tenha sido em nos explicar. Entendem? Porque toda vez que vem uma ideia nova, você sempre pega essa ideia nova e você compara com algo que você já sabe. Quando vem essas informações do mundo espiritual, não tem nada comparável, nada que o espírito pudesse tomar por base. Então, vamos ver certas respostas, na verdade, dificuldade dos amigos espirituais que nos queriam instruir. Eles não tinham como, na verdade, passar a ideia detalhadamente, porque não havia meio de acontecer isso. Então, Kardec sai perguntando. Então, primeira pergunta sobre o tópico, origem e natureza dos espíritos. Pergunta Kardec, que era um professor de ciência. Veja a pergunta. Que definição se pode dar dos espíritos? Ou seja, o que é o espírito? Daga Kardec. Resposta. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes do universo. Povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, o espírito é a sede da inteligência, dos sentimentos, das emoções, do amor, enfim. Então, o espírito, informando a Kardec o que era o espírito, disse apenas que era a sede da inteligência. Aí, reportando a essa mesma pergunta, Kardec adiante, quando estuda isso, ele também torna a perguntar. Deixa eu localizar aqui, gente. Pergunta do Fernando. Não, tudo bem. Está aqui, está aqui. A pergunta 23, já foi vista aqui. Ele tinha feito já essa indagação. Que é o espírito? Naquela ocasião, o espírito tinha respondido: o princípio inteligente do universo. Aí veja a pergunta que ele faz seguinte. Aí o professor de ciência: mas qual a natureza íntima do espírito?
é o professor, é cientista, né? Ou seja, se o espírito existe, ele tem que ser feito de alguma coisa. O Kardec quer saber de qual a natureza íntima. Veja a resposta dada ao codificador. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, para nós encarnados, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, para os espíritos, ele é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa ou nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então ele perguntou qual a natureza íntima dos espíritos. Vou perguntar aos companheiros. Os espíritos responderam? Não responderam. Prestaram atenção? Por que não responderam, gente? Não tinha condições. É uma coisa, uma realidade que está acima da nossa capacidade, né? Com a natureza íntima, o Espírito então contornou, olha. E outros vai dizer assim, olha, não dá para dizer a vocês, né? No estágio evolutivo, no conhecimento que vocês têm, isso é inexplicável, não dá para chegar lá. Uma coisa é certa, o Espírito existe sim ou não? Existe, claro, mas a natureza dele foge ao nosso alcance, à nossa capacidade de compreender. Muito bem. Prossegue Kardec indagando. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Ou seja, nós surgimos em algum momento ou como Deus vivemos de toda a eternidade. E a resposta dada ao codificador: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que o nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí está o mistério. Na verdade, gente, em que momento nós surgimos? Olha, isso as coisas depois vieram novas informações, a doutrina abre o nosso entendimento. O que acontece na verdade, né? Na criação divina, na obra de Deus, tudo se interliga, é um contínuo, né? Do átomo ao arcanjo, tudo está ligado. E, então, ao longo dos milênios sem fim, como é que surge a vida na Terra? Primeiro foi o reino mineral. Então a gente, era aquele planeta gelado, frio, né? A gente quando vê, por exemplo, no cinema, na internet, na televisão, aquelas cenas no espaço, aquele planeta frio, planeta abandonado. Abandonado não, é uma casa em construção. Uma casa em construção. A Terra já foi assim. Ao longo dos milênios, vai criando, dando as condições planetárias, até que só tem mineral, começa a surgir as primeiras formas de vida de reino vegetal. É quando o princípio vital vitaliza a matéria, já tem vitalidade. É o reino vegetal começando na Terra, nas formas mais primitivas. Esse reino vegetal vai se desenvolvendo, põe tempo nisso, ao longo dos séculos, milênios, até lá adiante, o vegetal é injetado nele o fluido vital, o princípio espiritual. Nessa altura, está sendo o reino vegetal, para que reino, gente? Animal. Mas as primeiras formas primitivas de animais, de vida. Esse reino animal, ao longo dos milênios, vai chegar em que reino?
ou na gente, né? Então a gente sente que na obra de Deus tudo tem uma continuidade e nada surge de repente, sem uma razão de ser. Então veja, nessa altura chega um momento que o animal mais adiantado, digamos assim, ele passa por um estágio, não é na terra, até chegar na forma hominal. Então surgimos nós como pessoas, com sentimento, né? Na verdade, aí entra a pergunta 115. Nós somos criados na origem das primeiras formas como homens, que não primitivo, simples e ignorantes. Ou seja, simples, nem bons nem maus. Você começa a crescer, ignorante, sem conhecimento. Então veja, ali nós estamos sendo criados, estamos surgindo na forma de gente hominal. Por isso é que ele falou aqui, olha, onde é que surge isso? Não dá para dizer. Ao longo dos milênios sem fim, vão surgindo, vão chegando pessoas na forma humana. Emmanuel fala, inclusive, em formas subhumanas. São outras linhas de evolução, né? Então, eu estou dizendo isso, então nós vemos que a criação divina é infinita. Não alcançamos, não conseguimos obrigar a se entender isso. Por exemplo, o mundo material é imenso, o cosmos não tem fim. Nós não alcançamos. Como não tem fim? Não tem fim. Obra de Deus. Você, quando vai para o plano espiritual, é a mesma coisa. A obra de André Luiz hoje em dia nos fala do mundo espiritual. O que o André fala é uma janelinha. O mundo espiritual é imenso, imenso. Então, agora nós estamos começando a ver a obra de Deus. Nesse quadro estamos nós caminhando, evoluindo para a perfeição. Porque Deus nos criou para sermos felizes, a nossa perfeição. Muito bem, prossigamos aqui. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Indaga Kardec. E a resposta é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Ou seja, esse processo continua, né? A criação divina é contínua, continua o espírito evoluindo. Nós estamos evoluindo. Na criação de Deus, na obra de Deus, gente, não tem nada parado, nada parado. Tudo evolui, tudo caminha, está tudo em constante evolução. Progresso é lei divina. Então estamos sempre evoluindo, todos nós. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Pergunta 83, uma pergunta longa. É o cientista falando. Veja a pergunta que fez o codificador. Os espíritos têm fim? Ou seja, se acabam? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Colocou o codificador. É a ciência, o homem de ciência falando, né? É, cara. O Kardec com a razão sempre. Ele imagina que tudo que começa termina um dia. Na verdade, o codificador, quando faz esse questionamento, é porque a matéria termina. A matéria, com o próprio tempo, ela se degenera, se esgota. Então, a matéria caminha para um fim. Até a doutrina estuda a lei de destruição. Mas e o espírito? Na verdade, essa é uma questão de Kardec. E o espírito, como é que fica? Veja a resposta dada ao codificador. Há muitas coisas que não compreendeis, porque
tendes limitada inteligência. Quando o Espírito cita isso, a resposta continua, eu vou continuar. Mas só esse tendes limitada inteligência. Ele está já nos dizendo que há muita coisa que não temos capacidade de alcançar. As coisas estão além da nossa capacidade. Continua o Espírito falando. Isso, porém, não é razão para que as repelais, porque eu não alcanço uma realidade, eu não vou dizer que ela não existe, é mentira. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora vos dizer. Bonita colocação, né? Ele está nos dizendo que somos imortais. O espírito é imortal. Não morreremos nunca. Agora tem nada. Foi o enterro do meu tio no mês passado. Não. Você foi o enterro do corpo do seu tio. A vestimenta, um exaure, uma doença, a gente devolve na vontade da natureza. Mas o espírito imortal se levanta, continua vivendo sempre, sempre, sempre. Então, não morreremos nunca. Nessa altura, posso até fazer aqui uma especulação. Ano 5050, onde é que estaremos? Não sei. Duas coisas eu tenho certeza. Primeiro, vamos estar em algum lugar, com certeza. Somos imortais. E a outra, estaremos em condições melhores ou piores? Melhores, pela lei de progresso. O progresso é lei de Deus. Tudo está evoluindo, tudo está melhorando. Então, essa nossa continuidade para frente é outra coisa que nos espanta, né? Meu Deus, como é isso? Não alcançamos isso. Na verdade, que somos imortais. Não morreremos nunca. Muito bem. Vem outro tópico agora. Kardec chamou assim: mundo normal primitivo. É o subtítulo. E a indagação: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? O que Kardec quer saber? Onde é que estão os espíritos? Indaga o codificador. Lembre que aquele tempo isso tudo era novidade, ninguém sabia de nada. Pela primeira vez estamos recebendo essas informações. Então, constitui um mundo à parte? Responde: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, eles estão num mundo separado, que é real, existe. Agora vem outra pergunta, talvez das mais importantes do Livro dos Espíritos. Veja a indagação do codificador. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Ou seja, se existe esse mundo espiritual e nós estamos no mundo físico, carnal, indaga o codificador. Qual o mais importante? Olha, gente, a matéria nos impressiona tanto, né, que o mais importante é o mundo material. Claro. Quando vem a resposta surpreendente, responde aos espíritos: mais importante é o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Gente, eles quando disseram isso, estão nos dando uma informação decisiva. Os espíritos estão dizendo: a nossa casa, a nossa residência, o nosso habitat, gente, não é aqui. Nós moramos aonde? No mundo espiritual. Surpreendente, né? Mas é assim mesmo? Com certeza. Lá é a nossa residência, né? Nós estamos aqui na Terra na condição de alunos, todos nós, né? No caso do aluno interno, né? O aluno interno hoje em dia nem sabe mais colégio interno, o que é isso? No nosso tempo, né? Lembra do colégio interno, né?
O menino e a menina moravam no colégio. Mas sabiam que a casa deles não era ali. Né? Então passavam o ano letivo, aprendendo, tinham as provas, então iam para casa. Guardadas as proporções, é a mesma coisa. Tá? Nós estamos aqui na Terra aprendendo. Nós viemos aqui para aprender, crescer espiritualmente. Né? É o ano letivo. Nós estamos numa etapa de aprendizado. Terminada a nossa etapa, retornamos para casa, no mundo espiritual. Aí vem aquela avaliação, muitas vezes, quando o espírito põe a mão na cabeça, meu Deus, o que é que eu fiz? Mas não tem mais tempo. Eu conhecia a doutrina, sabia tanta coisa, nunca fiz nada, né? Mas não adianta mais lamentar, já passou a oportunidade. Né? É a hora também, quando nós retornamos ao mundo espiritual, do grande encontro, né? Do grande encontro. Né? Porque a gente chega lá no pórtico, né? Quem está lá nos esperando? Nosso pai, nossa mãe, os perceberam na grande viagem, né? Vão lá para dar um grande abraço, né? Eloy, você voltou. Tomara que demora, né, gente? Vai demorar. Mas vai acontecer com todos nós. Todos nós. Vamos largar tudo aí, largar tudo. Vamos embora. É quando puxa a ficha lá em cima, né? Quando puxa a ficha lá, a gente não tem jeito, né? Essa nossa... Eu estou dizendo assim, porque nessa altura o Espiritismo nos vacina quanto à questão da propriedade material, né? Porque, gente, material, nada é nosso. Nada é nosso. Não, mas peraí, Eloy. Eu tenho meu carrinho. Você já saiu do IPVA, né? Cada IPVA esse ano. Eu pago IPVA, o carro é meu, a gente põe imposto de renda. Ah, é? Quando eu morrer, dá para levar o carro? Não vai levar. Então, racionalmente, não é meu. Passou bem, preste. Não, mas o cantinho, a gente faz aquele esforço, compra aquele apartamento, aquela casinha. A casa é minha, né? A gente paga IPTU. Como se paga? IPTU é meu. A gente põe no imposto de renda. Vai levar lá para cima? Não vai levar. Então, racionalmente, também não é meu. Está empréstimo. Nem o corpo é meu. Esse corpo estou recebendo um empréstimo, né? Então um dia não vamos devolver isso? Com certeza, devolver a terra. A gente escuta isso, a gente pode até ficar até meio tempo, mas nada é meu. O que sobra, gente? O que você coloca no seu espírito imortal. Então, por exemplo, as virtudes. Vou dar um exemplo, paciência. Tem pessoas que são pacientes, né? Deus não fez assim. Ela cresceu na paciência, é a conquista dela. Isso é o espírito dela. Isso vai com ela. Então, o que você colocou no seu espírito imortal, você leva, é tua propriedade. E quando você renasce adiante, já vem, é a tua bagagem, vem com o espírito. Daí, quem tem vários filhos, vê a diferença dos meninos. Cada um tem a sua bagagem. Então, o que você coloca no seu espírito, isso é seu. Ninguém tira. Né? A bondade, a alegria, nossa verdadeira propriedade. Vejam bem, nós quando falamos assim, não está errado. Mas então está errado eu ter o meu cantinho, meu apartamento? Está errado isso, gente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que você não pode fazer é botar isso como objetivo de vida. Eu encarnei para ganhar dinheiro. Negativo. Não é que para ganhar dinheiro. Eu venho aqui para crescer espiritualmente. Agora, evidentemente que você precisa de todos nós precisamos de dinheiro. Você tem que correr atrás, sabendo que aquilo é meio, não é o fim. Então, essa visão do Doutrina Espírita coloca com muita clareza. Gente, nós estamos aqui de passagem. Todos nós. Vamos deixar tudo. Emmanuel nos chama de viajantes. Estamos viajando do berço e ninguém vai ficar. É uma verdade, né? Eu falo assim, essa visão da doutrina nos ajuda a olhar as coisas de outro modo diferente. Você passa a ver as coisas materiais com o seu valor que tem, claro que tem, mas você tem valores acima disso, são valores morais. Você coloca no seu espírito imortal, esses vão contigo.
Essa é a visão da doutrina espírita. Muito bem. Vamos continuar. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Indagou Kardec. Ou seja, onde fica o mundo espiritual? Ele está indagando. Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. E a resposta continua. Ou seja, nós comentamos no início, os espíritos estão onde, gente? Por toda parte, nos acompanhando ao nosso lado. Muitas vezes, as nossas companhias espirituais, nós escolhemos. Questão da afinidade, sintonia. Se você sintoniza em faixas do bem, né, fazer coisas boas, você vai naturalmente atrair ao seu lado que tipo de espírito, gente? Mesmo que o vibratório não está ao teu lado. Se você vibra em egoísmo, ganância, você vai ter ao seu lado espíritos naquela mesma faixa vibratória. Então a questão de sintonia é a base da companhia espiritual que está conosco. Então, nós escolhemos as nossas companhias. Se você vibra nas coisas boas, naturalmente a sua vibração é boa. Estará ao seu lado bons companheiros lhe fazendo companhia. Outro item, forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade está em muitos lugares ao mesmo tempo. Veja a indagação de Kardec. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? O professor cientista querendo saber, né? Vem cá, qual é a forma do espírito? Indaga ele. Então, tem forma determinada, limitada e constante. E a resposta? Para vós, não. Para nós encarnados, eles não têm forma. Para nós, para eles espíritos, tem forma, sim. Aí vem uma informação muito interessante. Veja o que dissera Kardec. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Gente, essa é a nossa realidade. Nós somos uma centelha. O espírito é isso, uma centelha etérea. Entendeu? Aí indaga Kardec. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro, vibração pesada, a vibração, a cor é escura. Há uma cor brilhante, clara, como a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Ou seja, a cor que marca a nossa realidade diz no nosso íntimo. Você é uma pessoa amiga, fraterna, que ama, que procura fazer melhor, a tua vibração é boa. A cor que você vai radiar só pode ser boa. Agora, a pessoa que é gananciosa, má, viciosa, vibração o que, gente? Tem que ser pesada, né? Então, nós temos a vibração que nós construímos em nosso íntimo. Agora, outra pergunta importante. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Já vai entrar no campo da física, né? E a resposta, sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Se é a rapidez do pensamento, você pensa lá em casa, está lá, né? Aí Kardec faz uma pergunta. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ele está com questão de deslocamento de espírito, distância. E a resposta, dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer totalmente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada, ou seja, da sua evolução. Está falando então em
espírito percorrer distância, espaço. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui um livro de Emmanuel. Ó, o livro está velhinho, gente. Emmanuel. Velhinho, mas funciona. Emmanuel tem uma pergunta, diz assim. Ele vai ver o tempo e o espaço. Perguntar a seguinte indagação a Emmanuel. O espaço e o tempo serão apenas formas viciosas do intelecto ou terão uma expressão objetiva no esquema das realidades puras? E neste último caso, quais serão as relações fundamentais entre espaço e tempo? Essa pergunta é de física. O que está perguntando? Para o espírito, existe espaço e tempo, as dimensões? A resposta é surpreendente. Diz assim o instrutor Emmanuel. No esquema das realidades eternas e absolutas, para o espírito imortal, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Isso é surpreendente. Para os espíritos evoluídos, dimensões tempo e espaço não existem. Eu até escrevi aqui a lápis, olha, Emmanuel está nos dizendo que os espíritos muito evoluídos, para eles não há nem espaço, ou seja, estão presentes em toda parte, em todo tempo. Não entendemos isso. Todo tempo e todo espaço é verdade, né? Surpreendente essa informação. É a onipresença do Espírito. Veja bem, não somos nós que vamos desencarnar e vamos ver tudo. Isso é Espírito lá em cima. Eles estão presentes em toda parte e em todo tempo. A partir daí, nós podemos até começar a pensar se o Espírito não tem essa capacidade. Aí nós, quando fala na onipresença de Deus, pensa que o nosso Pai, Espírito, Criador da toda a criação, ele tem essa capacidade. Claro que ele vai ter. Então, a gente, como fala que Deus está junto de nós, Jesus falou isso, Jesus fez referência à presença de Deus, ele diz assim, até os fios de cabelo de sua cabeça estão contados, da presença de Deus junto de nós. Começamos a acreditar. Então, se os espíritos muito amadurecidos já têm essa possibilidade, que não dizer então de Deus, nosso Pai Criador. Muito bem. E a última pergunta. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E a resposta, envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Ou seja, nós vimos, o espírito é uma centelha, uma vibração sutil, e o corpo é matéria densa. A distância vibratória é muito grande, então é um estágio intermediário. E o Kardec deu o nome. O nome é perispírito. É espírito. O perispírito ainda é matéria, mas é matéria. Ele guarda a forma do espírito. Então, por exemplo, quando um médium está vendo uma entidade, estou vendo uma entidade, é perispírito. A pessoa, o espírito leva a sua última aparência. Então, o perispírito, ele, tipo assim, ele faz a ligação do espírito com o seu corpo. Então, por exemplo, o corpo, ele registra sensações. Então, por exemplo, está muito frio, o corpo registra, né? Aí o corpo diz assim para o espírito, está um frio, aí o espírito diz, coloca o agasalho, a ordem vem do espírito, aí você coloca o agasalho. Ou ao contrário, você aproxima a mão de uma chapa muito quente, isso é físico, é o corpo registrando. Aí o corpo avisa para o espírito, está quente a versa. O espírito dá a ordem, tira a mão daí, rapaz, puxa a mão, né? Esse transporte é através do espírito. Ou então, ao contrário,
É o espírito que sente as emoções. O espírito está alegre, satisfeito. Ele diz assim para o corpo: dá um sorriso. Aí você dá um sorriso. Manifesta o corpo uma sensação do espírito mortal. Então, o perispírito é esse estágio intermediário, que na verdade, adiantamos companheiros, que Kardec, pedagogicamente, botou um estágio. Diz os orientais que nós não somos 3, somos quanto? 7. Né? Isso já é outra história que a André Luiz já começa a falar nisso. Ou seja, entre o corpo, a matéria densa, e o espírito, existem 7 corpos intermediários. Outros dizem que são 5. As correntes orientais falam disso. Isso, por que Kardec não tocou nisso? Não era tempo, não era hora de falar disso. Estavam chegando já instruções básicas, ele não quis complicar nada, ele deu o essencial. Mas entre o corpo, matéria pesada e o espírito, existe o perispírito, que é como se fosse um transformador entre uma alta voltagem e uma baixa, né? Um casador de impedâncias, diria um engenheiro eletrônico. É o caso do nosso perispírito. Então, essa é a nossa formação. Então, nós temos o corpo, nosso corpo é a nossa máquina de viver. Uma vez numa palestra, nós ouvimos, aquela roupa que a gente desce lá no fundo do mar, qual o nome? Escapândolo. Esse é o nosso escapândolo. Abençoado escapândolo, né, gente? Nos permite atuar na Terra, onde nós viemos para aprender e crescer espiritualmente. Então temos sempre os espíritos à nossa volta, nos ajudando, nos auxiliando, e aquilo que eu falei no início. Então, nós vemos a nossa casa espírita, vemos ao encontro de bons companheiros, capazes de nos ajudar, nos instruir e, acima de tudo, nos amam também. Era a nossa mensagem de hoje, que possamos então aproveitar essa romagem terrena e dar passos decisivos na direção do bem e da luz. Obrigado, gente.